Senhor presidente, colegas deputados, povo brasileiro. Artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Poupo-os da leitura dos demais parágrafos, porque o caput do artigo é suficiente. O que está acontecendo no Brasil é flagrantemente contrário ao que estabelece o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e ao que estabelece a própria Constituição da República Federativa do Brasil. A instauração deste inquérito das fake news, independentemente de quem está sendo investigado, não entrarei neste mérito, posso concordar ou discordar das ações de quem está sendo investigado. O inquérito em si é fake. O inquérito é fake. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando o instaurou, indicou como relator ministro Alexandre de Moraes, ferindo também a lei, porque não deu, aliás, a própria Constituição, ao juiz natural o direito de agir como relator. Não houve sorteio, foi uma indicação do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje, senhor presidente, vemos, portanto, acontecendo no Brasil verdadeiros abusos. A vítima, ou suposta vítima de fake news, é ao mesmo tempo acusadora, investigadora e julgadora. Digam-me, em que estado de direito nós vivemos? Em que democracia séria no mundo uma suposta vítima pode ser ao mesmo tempo acusadora, investigadora e julgadora? Não posso ser menos duro nas minhas palavras. E não posso, senhor presidente Rodrigo Maia, deste parlamento, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, não posso deixar de exigir uma postura crítica também deste parlamento que representa o povo brasileiro e cujos integrantes todos juraram defender a Constituição. Não posso aceitar omissão neste momento, senhor presidente. Pena que lá atrás, quando começou este abuso contra as revistas Cruzoé e o site Antagonista, pena que poucos se pronunciaram, mas eu estive aqui nesta tribuna. Pena, senhor presidente Rodrigo Maia, pena, senhores deputados, que quando tentou-se instalar uma CPI da Lava Toga no Senado Federal, o próprio senador Flávio Bolsonaro pediu para seus colegas, constrangeu, segundo relatos feitos, alguns dos seus colegas, inclusive juíza Selma e Major Olímpio, do Partido Social Liberal, do PSL, constrangeu-os a retirarem as suas assinaturas. O processamento de pedidos de impeachment de ministro do STF, não é demais lembrar, é competência privativa daquela casa, do Senado Federal. Lá atrás também, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o próprio Advogado-Geral da União, hoje Ministro da Justiça, André Mendonça, declararam que o inquérito podia prosseguir porque era constitucional. Hoje chegamos a esta triste situação, quando claramente, inclusive no caput do artigo 43, diz que quaisquer inquéritos devem estar relacionados ao que acontece na sede ou dependência do tribunal. Ou os ministros do Supremo Tribunal Federal se confundem com a própria instituição? São 11 Supremos onde quer que estejam no Brasil? E diz ainda, repito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, o que não é o caso de muitas das pessoas cujos sigilos foram quebrados, bancário, financeiro, telefônico, nem o de muitas das pessoas que tiveram busca e apreensão determinadas nesse dia. Portanto, senhor presidente, repito, independentemente de gostar ou não gostar
dos que estão sendo investigados ou de suas atitudes, independentemente de rejeitar as práticas ou não. E em defesa, senhor presidente, das instituições, da nossa Constituição, esse inquérito fake tem que parar, porque hoje pode ser contra pessoas de quem alguns dos deputados aqui não gostam, amanhã pode ser contra qualquer um de vocês. A pior ditadura que existe é a do judiciário, e não podemos deixar que este tipo de inquérito prospere no nosso país, senhor presidente. Fica aqui o meu profundo desabafo. Respeito à Constituição, respeito às instituições, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, Poder Executivo, portanto, Parlamento, e por isso mesmo, por ser o profundo respeitador das instituições num Estado de direito, não posso deixar de pronunciar duramente neste dia triste para a nossa nação. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência fez algumas colocações muito pertinentes. Parabéns pelo seu pronunciamento. Convidar a deputada Adriana Ventura para fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Pessoal, conforme forem entrando na nossa live, vão dando um feedback aí, dizendo como é que está a conexão, como é que está o áudio, como é que está a imagem, se está travando, porque eu tenho um anúncio muito importante para todos vocês, que eu acredito que a maioria não saiba ainda do que se trata. Não saiba do que se trata. Algumas pessoas podem até ter visto que o ministro Alexandre de Moraes pediu que em 5 dias fosse tomado o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Mas vocês não sabem o que está por trás de tudo isso. É gravíssimo, gravíssimo. É uma verdadeira ditadura do STF o que está acontecendo. É algo grave que temos que denunciar, e a população agora, mais do que nunca, tem que se manifestar. Como vocês viram na semana passada, a divulgação daquele vídeo, na sexta-feira, o vídeo na íntegra da reunião interministerial, tinha uma grande expectativa de sua divulgação. Muitas pessoas questionavam o que está por trás desse vídeo, e eu era contrário à divulgação do vídeo, porque apesar de eu saber que essas reuniões não há nada demais, nada de ilícito, são questões de governo, questões que são tratadas fechadas e não são assuntos que são tratados livremente. A reunião, quando ela é tratada fechada, ela tem um tom. A reunião, quando é tratada em aberto, ela tem um outro tom. E as pessoas queriam muito, na verdade, o STF alegava que deveria ser mostrada a reunião na íntegra. A oposição queria muito que fosse colocada a reunião na íntegra, pedia para que fosse colocada a reunião na íntegra, isso porque a oposição, todos sabemos que eles querem ver o Brasil se desgraçar, eles querem ver o governo se desgraçar, eles querem ver o governo ser destruído. Então, qualquer coisa que poderia acontecer ali, que tivesse ali de mais secreto e que de repente colocasse alguma pulga atrás da orelha, seria bom para a narrativa deles para atacar o governo. E isso ficou muito claro. O ex-ministro Sérgio Moro também queria que fosse divulgado na íntegra. E, sinceramente, como eu disse, eu era totalmente contrário, porque isso pode abrir um precedente muito perigoso para as nossas instituições. Reuniões que são do governo, são fechadas, senão, a partir de um dado momento, todas as reuniões, então, agora tem que ser feitas abertas. Existem coisas que são conversadas entre apenas os membros do governo, questões que muitas vezes nem mesmo os deputados da base do governo participam, mas insistiram muito, e aquele vídeo, no final das contas, foi muito positivo para a imagem do presidente. Um vídeo em que o presidente, a despeito de todos os palavrões em que talvez a galera
mais prudente, sofisticada, tenha ficado horrorizada, mas ele ali demonstrou uma defesa intransigente das bandeiras que todos nós já conhecemos, que foram as bandeiras que elegeram o presidente Jair Bolsonaro. As bandeiras de família, do armamento da população, do livre mercado, da liberdade de expressão, de todas aquelas que eram sempre levantadas por Jair Bolsonaro no seu período como deputado e que fizeram com que a população votasse nele. Jair Bolsonaro saiu da divulgação daquele vídeo revigorado, saiu forte, fortalecido. Os ministros, Weintraub, a ministra Damares, diversos ministros ali fizeram também defesas firmes do governo e também das pautas que interessam ao Brasil, da moralidade, atacando aqueles que muitas vezes usurpam as competências, as demais competências, como faz o STF. E aí eu fiquei me questionando, por quê? Por que fato estariam querendo divulgar aquele vídeo? Quem teve acesso inicialmente era apenas o STF. A oposição não sabia, deram um tiro no pé. O STF, eu fiquei me perguntando, o que o STF viu demais na divulgação daquele vídeo? O que o STF viu demais naquele vídeo, na íntegra, para que fosse divulgado daquela forma? Será que eles não perceberam que ali eles apenas estariam fortalecendo o presidente Jair Bolsonaro? Estariam fortalecendo o seu governo? E aí eu comecei a me questionar. Me veio na cabeça, ainda no sábado isso, logo após, me veio na cabeça uma possibilidade. E agora eu estou ligando os pontos e estou chegando a essa conclusão. Me passou na cabeça o seguinte: bom, o STF são os semideuses, né? Eles são os deuses, na verdade, mas não é semideuses, eles são os deuses. Isso é o poder indestrutível, intocável, irretocável. As pessoas não podem mexer neles, eles não podem nada, né? Aliás, ninguém pode fazer nada com eles, eles podem tudo. Inclusive, eles são maiores até que os demais poderes, né? A gente vê que, por exemplo, deputados muitas vezes podem ser presos por questões de corrupção, tudo mais, ex-presidente. Agora, ministro do STF, jamais. Eles jamais poderiam ser presos. E aí eu fiquei pensando, o ministro Weintraub, ele fez uma fala muito contundente contra o STF. Ele fez uma fala firme contra o STF. Ele fez uma fala, na verdade, contra toda a imoralidade que ocorre em Brasília. Até algumas pessoas quiseram distorcer a fala dele, dizendo que ele estaria falando que Brasília era um cancro. Na verdade, o que ele quer dizer é que as instituições políticas aqui em Brasília estão dominadas por cancros. Brasília é uma cidade que, embora tenha muita gente boa, a gente sabe que aqui é um antro de corrupção. Isso é fato, sempre foram em outros governos. O governo PT cansou de fazer com que isso se potencializasse. Brasília se tornou realmente isso. E ele falou a respeito disso, que Brasília se tornou um cancro, e falou que por ele tinha que mandar a gente começar a prender todo mundo, a começar pelo STF. E aí eu comecei a pensar, foi por isso que eles estavam divulgando o vídeo. Eles estavam divulgando aquele vídeo porque eles queriam ter uma prova que fosse conhecida nacionalmente, isso ganhar repercussão no mundo jurídico e tudo mais, para que eles pudessem ter justificativa para punir, para fazer como punição exemplar o ministro Weintraub. E é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Vejam bem, ministros queriam a divulgação de uma reunião interna em que um ministro de Estado falava sua opinião sobre os ministros do STF, e eles querem prender o ministro por isso. Eles querem prender o ministro por isso. E vocês vão ver, de acordo com a decisão que está aqui no site do STF, que eles querem prender o ministro Weintraub por conta de suas falas. Isso é um absurdo. É uma verdadeira ditadura. Porque se eles querem prender o ministro por conta de uma reunião fechada, interna, você, cidadão, que tem verdadeira ojeriza, nojo do STF, se você estiver falando alguma coisa parecida, você pode ser preso também. Você poderá ser o próximo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele fala
que o ministro Weintraub tem que dar em 5 dias o seu depoimento para o STF, eu não entendia quais eram as capitulações que tinham sido feitas, qual o crime que ele tinha imputado ao ministro Weintraub. E aí você vê aqui, ó, tô no site do STF, tá vendo, ó? Site do STF. E eu vou ler para vocês qual é as questões que estão sendo levantadas contra o ministro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal tome, em no máximo 5 dias, o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que ele explique as declarações feitas na reunião ministerial do último dia 22 de abril. A decisão proferida no inquérito 4781, que investiga ataques verbais à corte e seus integrantes e a disseminação de notícias falsas, se baseia no laudo da Polícia Federal, produzindo no âmbito do inquérito 4831, que é aquele que investiga todas as questões de disseminação de fake news contra os membros do STF, de relatoria do ministro Celso de Mello, em que foi analisado o conteúdo da reunião e reproduzidas as declarações em que Weintraub se refere aos ministros do STF como vagabundos que mereciam ser presos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as declarações são gravíssimas e não só atingem a honorabilidade dos integrantes da corte, como também representam ameaça ilegal à sua segurança, numa tentativa clara de lesar a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito. Há, portanto, isso já nas aspas, há, portanto, indícios da prática dos delitos tipificáveis nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Isso é difamação e calúnia. Beleza, tranquilo, pá. 139 e 140 do Código Penal, bem como nos artigos 18, 22, 23 e 26 da Lei 7.170 de 1983. Você que está aí lendo, você está me vendo, procura na internet essa lei, Lei 7.170 de 1983. Eu vou continuar e você vai entender o que está acontecendo. Os dispositivos se referem aos crimes de difamação e injúria, né, aqueles que eu falei antes do Código Penal, e a delitos previstos na Lei de Segurança Nacional, entre eles tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados e a fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. O ministro facultou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o direito de acompanhar o depoimento de Weintraub e se manifestar em relação às providências cabíveis para o prosseguimento da investigação. Gente, isso aqui é gravíssimo. É gravíssimo. Nós agora estamos vivendo sob uma ditadura do judiciário, a ditadura do STF. Eles querem, a partir de agora, nos calar. Querem calar um ministro de Estado que falou numa reunião fechada, em que sabíamos que havia um tom fechado, e ele tem a liberdade de expressão para falar o que ele quiser numa reunião fechada. As pessoas são livres ainda para ter sua liberdade de expressão e falar o que quiser dentro de suas casas, inclusive xingar os ministros do STF se quiserem. E isso que eles estão fazendo é uma perseguição política grave, e eu acredito que agora, mais do que nunca, a população, você, eleitor do presidente Jair Bolsonaro, tem que ir às ruas, porque é inadmissível algo como esse. É inadmissível querer enquadrar um ministro de Estado em que ele falou sua opinião sobre o STF na Lei de Segurança Nacional, que aí a pena é pesada, é cadeia mesmo, tá? Pena mínima de 10 anos, é isso que estão querendo imputar ao ministro Weintraub. É um absurdo. Então eu peço a você que está assistindo essa live que compartilhe, que curta, compartilhe e divulgue isso, porque eu tô falando, eu não sou de fazer estardalhaço, não sou de fazer estardalhaço, não sou de jogar conversa fora, eu estou falando algo que realmente é sério. Isso aqui tá no site do STF, eles estão pedindo que o ministro, olha lá, é no site do STF, eles estão pedindo que o ministro vá lá para dar declarações, para ouvir o seu depoimento, uma oitiva, acerca desses possíveis delitos. Aí você viu ali o 139, 140 do Código Penal, que é
coisa boba, crime contra a honra, mas eles estão querendo enquadrar o ministro Weintraub nos crimes de segurança nacional. É grave o que está acontecendo nesse momento contra as instituições, contra o governo Bolsonaro e contra a sociedade a partir de uma decisão totalitária do STF na figura do ministro Alexandre de Moraes. Peço a todos que protestem, se manifestem, façam a divulgação desse vídeo, façam mais pessoas conhecerem a verdade sobre isso. Esse link aqui está no site do STF, no Twitter do STF, vocês vão encontrar lá e vão ver que eu não estou mentindo. Isso é pura verdade. Absurdo o que estão querendo fazer nesse momento em que o presidente Jair Bolsonaro ganha apoio popular, o governo Jair Bolsonaro ganha cada vez mais apoio popular por conta da divulgação daquele vídeo em que as pessoas perceberam que Jair Bolsonaro continua sendo o mesmo Jair Bolsonaro de sempre, aquele que é politicamente incorreto, sem filtro, na defesa das bandeiras, intransigente na defesa de suas pautas, que são todas aquelas que nós conhecemos, e aí se fortalece para vir um ministro e querer fazer uma verdadeira ditadura, uma perseguição contra um dos maiores ministros que nós temos, um dos melhores, que é o ministro Weintraub, ministro da Educação, que tem o meu respeito, o meu apoio, e isso, podem ter certeza que isso não vai passar dessa forma não. E eu espero que vocês nos ajudem com isso, façam apoio ao ministro Weintraub, façam apoio ao nosso governo, mas mais do que isso, quem precisa agora de apoio é o ministro Weintraub e repúdio ao STF que quer fazer essa ditadura contra as pessoas que falam mal deles, aqueles que enxergam no STF um verdadeiro colegiado que ataca a democracia achando que são os deuses do Brasil. Valeu, pessoal, estamos juntos, fiquem com Deus, divulguem o vídeo, abraço.